Pessoal, graça e paz da parte de Deus. Pastor Rafael presente com você aqui uma vez mais em nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer, sempre desejando você muito bem-vindo. E hoje quero falar sobre um assunto muito importante, quero falar sobre o estrado real pelo qual os reis entravam ao templo para poder adorar o Senhor. Queridos, o Salmo 118 é um salmo que tem o seu cumprimento na entrada triunfal do Senhor Jesus. Então, este é o dia que o Senhor fez. Cumpriu-se no momento em que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento para se cumprir a profecia de Gênesis 49, ok? Que ele também entraria montado num jumentinho, e outros textos também, um animal de carga, etc., que fala sobre isso. Então o Salmo 118, ele é um texto muito importante, que o cumprimento dele é na entrada triunfal do Senhor Jesus. Mas muitos problemas aconteceram ali. Se não falha a memória, o rei Manassés, ele seguiu-se até Damasco. Quando ele chegou em Damasco, meus amados, ele encontrou lá o altar chamado o altar de Damasco. Aquele altar era um altar pagão, era um altar onde eles cultuavam deuses pagãos. E chegando ali, o que ele fez? Ele pegou a arquitetura daquele altar, ele desenhou, pegou as medidas, os desenhos que havia, e ele enviou o sacerdote que estava no templo, em carta, enviou a carta com o desenho do altar e falou para o sacerdote: manda construir esse altar. E antes que eu chegue aí, eu quero que você tire o altar original. Olha isso. Tire o altar que está no átrio. Tire o altar em que se queima a oferta. Aquele texto que diz: o fogo arderá continuamente no altar e nunca se apagará. Ali o fogo se apagou, porque eles tiraram o altar original. O altar que Deus havia revelado nas dimensões corretas a Davi, mediante a revelação que Moisés já tinha. Então o que eles fizeram? Eles tiraram, meus amados, o altar original que estava no átrio da casa do Senhor, e eles então colocaram ali o altar de Damasco. E havia um estrado, chamado estrado real. Quando o rei vinha para adorar, o rei não pisava no solo, no chão comum, não. O rei pisava, ele entrava pelo estrado real. E nesse dia, o texto diz que eles arrancaram o estrado real da casa do Senhor, impedindo assim o rei de poder entrar para adorar. E daquilo gera um ataque contra o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele é rei, sempre foi rei, nasceu como rei, e ele então não poderia entrar para adorar no templo, porque o altar havia sido tirado e o estrado real também eles arrancaram. Meus amados, eles tiraram então o altar original. E o que eles fizeram? Colocaram o altar de Damasco dentro do átrio da casa do Senhor. E o que eu vejo com isso? O que eu vejo é que muitos pastores estão tirando o verdadeiro altar para colocar o altar de Damasco. Tirando a verdadeira mensagem da cruz, da restituição, justificação, redenção, propiciação, da confissão, do arrependimento. Estão colocando um altar chamado o altar de Damasco. No altar de Damasco, você não precisa se arrepender. No altar de Damasco, você venha como você está e permanece como você está. No altar de Damasco, para que você viver uma vida de santidade? Não, pode ir, pode pecar. Você nasceu para ser salvo. No altar de Damasco, não, Deus não quer seu corpo, Deus só quer sua alma. E é o que muitos pastores têm se curvado a fazer. E automaticamente os ministérios deles estão à falência. Por que razão? Porque estão tirando o altar original e colocando o altar de Damasco. E quando Jesus foi entrar em Jerusalém, o estrado não estava mais ali. E é linda a história, meus amados, porque ao entrar Jesus em Jerusalém, as pessoas gritavam Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor. Eles não gritavam aleluia, não, eles gritavam Hosana, Hosana e aleluia é a mesma coisa, só em línguas diferentes. E ninguém deu aleluias naquele dia em que Jesus entrou. Sabe por quê? Porque ali não havia judeu. Ali só havia os pagãos. Ali só havia, os gentios. Os gentios estavam ali. E os gentios gritavam Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas Jesus não poderia entrar em Jerusalém. Por que razão? Porque o estrado real, eles haviam tirado. Como um ataque contra o átrio. Eles tiraram o estrado real. E a bacia, que permaneceu muitos anos ali, juntamente com o altar de sacrifício, falou: não, eu não aceito não esse altar aqui não. Eu não aceito esse altar de Damasco aqui. Sabe o que eles fizeram? Arrancaram a bacia também. Arrancaram a doutrina dos batismos. A doutrina do batismo eles arrancaram. É por isso que muitos pastores hoje têm colocado pessoas na mesa da ceia sem ser batizado.
Sabe por quê? Porque eles estão tirando o altar de holocausto que diz para ir para a bacia tem que passar por mim. Estão arrancando a bacia que diz para ir para a mesa tem que passar por mim. E hoje se dá ceia para pessoas que não são batizadas, porque arrancaram a bacia do átrio. Hoje, qualquer um vem para a mesa, sem essa Jesus, sabe por que razão? Porque eles arrancaram o altar de sacrifício do átrio e colocaram o altar de Damasco. O altar de Damasco é o evangelho light. É o evangelho que tudo pode se prostituir, pode se embriagar, pode fazer o que você quiser, porque Jesus ama você como você é. Não, não é assim que funciona. Ainda existe uma justiça, ainda existe uma santidade, ainda existe um padrão ético moral. E há quem diga, para quê? Qual a prova que eu preciso ser batizado para sentar à mesa? Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ora, se Jesus se batizou para ir à mesa, amados, você acha que você vai para o céu sem imitar Jesus? Ora, se o próprio Senhor Jesus foi batizado para poder participar da ceia do Senhor, ainda falou para João, convém cumprir a justiça. Porque o batismo é uma justiça. Porque João falou, eu careço que tu me batize e você vem a mim. Jesus falou, convém cumprir justiça. O batismo é uma justiça que tem que ser cumprida. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas estão pregando esse altar light, esse altar de Damasco, sabe por que razão? Porque eles estão tirando o verdadeiro altar de holocausto, em que o texto diz, o fogo arderá continuamente no altar e nunca se apagará. Mas muitos altares, muitos átrios, muitas congregações, muitas denominações estão apagadas de glória. Sabe por que razão? Porque a profecia só pode se cumprir no altar correto, no altar pagão. Então, pastores que me ouvem, não altere a mensagem, não tire o verdadeiro altar de Cristo da sua igreja, não altere a mensagem, não altere o padrão, não submeta-se ao povo. O povo, ele quer pressionar, sabe para quê? Para colocar as portas abertas, para colocar o funk gospel, o povo, alguns, não é o povo completo não. É alguns, eles que estão se levantando, pressiona, vai pastor, coloca umas luzes aí, vai pastor, vamos quebrar a ética. Sabe por que razão? Se o senhor não quebrar a ética, o povo vai embora. O povo não vai embora, porque o povo sempre esteve ali pelo altar de holocausto, não pelo altar de Damasco. E quando ele colocou o altar de Damasco, Deus enviou os leões. Meu Deus, a Bíblia diz que a terra se encheu de leões. E os leões invadiram a cidade e começaram a destroçar as pessoas. Por que razão? Porque o altar de Deus foi profanado. Quando você tira o verdadeiro altar de Deus para colocar o altar pagão, Deus permite que os leões invadam a sua casa, invada seu trabalho, invada a sua... O que é o leão? O leão é as provas, as circunstâncias, porque Deus falou, não mexa no meu altar. E muitos pastores estão tirando a seriedade, a verdade, a justiça, a cruz, o evangelho do altar de Deus para colocar a mensagem de Damasco. Olha o que eu vou dizer, cuidado, os leões já estão a caminho, os leões já estão direcionados. Não mexa naquilo que é padrão, não mexa naquilo que a ética de Deus pede. Por isso, meus amados alunos, diga quem quiser, eu não altero a mensagem, eu não altero o padrão de Deus, eu não mexo com o altar da igreja que eu pastoreio, porque eu sei que os leões estão só aguardando uma falha, e eu prefiro cultuar com o altar original do que com o altar de Damasco. Amados, finaliza aqui, olha a experiência que eu passei, esses dias estava vindo de Sorocaba, da classe que eu tenho lá, pensando na igreja que Deus me deu a pastorear, Maranata El Shaddai, a igreja, pela bênção do meu pastor Roberto Dias, e eu vindo no caminho, eu falei, Deus, eu vou começar a pregar as mensagens lá, mais avivada, uma mensagem pentecostal, assim, não que eu sou pentecostal, mas uma mensagem que mexe mais com o povo. E amados, eu nem falei isso, eu pensei isso no meu coração, vindo com o meu carro sozinho na rodovia, na Castelo Branco, e eu pensei aquilo, nos 3 minutos, foi coisa assim minha cabeça, e vamos ver, né, como vai ser, amados. Era terça-feira, aleluia, como Deus é fiel, como Deus zela, como Deus, ele preserva aquilo que é justo. Amados, quando chegou no domingo, Deus usou a irmanice falou assim, pastor Rafael, eu estava orando pelo Senhor na madrugada, e Deus mandou dizer ao Senhor, não altere a mensagem, não mexa com a mensagem, não distorça a mensagem, não enfeite a mensagem, continue pregando o que você está pregando, porque é essa mensagem da verdade que vai colocar o meu povo no céu. E se você alterar a mensagem,
esse povo vai se perder. Pastor, não mexa com a mensagem. E eu fiquei olhando para ela assim, e no meu coração veio assim, uma emoção muito grande. E eu pensei comigo, como Deus ainda zela por aquilo que há uma seriedade. E eu não mexo com o altar. A igreja que eu pastoreio, o altar que está aqui é altar de holocausto. Aqui ainda há estrado para o rei adorar. Aqui ainda há doutrina dos batismos. Aqui ainda há mesa da comunhão, candeeiro aceso, altar de incenso aguardando as brasas e o incenso e arca da aliança no santíssimo lugar, porque eu não vou alterar o padrão ético daquilo que Deus me deu a fazer. E eu dou um conselho a vocês, pastores, não precisa mexer no que é sério. Não precisa alterar o padrão, não se submeta a esse sistema, a esse altar pagão de Damasco, não mexa naquilo que é justo diante de Deus, porque você vai perder o seu povo. Altar de Damasco representa esse evangelho light, esse evangelho gospel, esse evangelho tudo pode, faz se prostitui, faz o que você quiser. Não, a cruz de Cristo ainda é uma justiça que diz, se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados, deixa as obras más, deixa o passado que para trás ficou. Ainda há uma justiça a ser pregada. E eu digo a você, cuidado, não se converta ao altar de Damasco, porque ele engano. Permaneça no altar de sacrifício, porque nele está a verdade. Deus em Cristo te abençoe e fique na paz, em nome do Senhor Jesus.